amamos, como nós dependemos de Ti. Obrigado porque o Senhor tem se movido neste lugar, nas crianças, nos jovens, adolescentes, adultos, nos casais, na terceira idade. Obrigado, Deus, porque somos uma igreja onde vivemos uma fé ativa, uma fé verdadeira. Senhor, agora obrigado pela vida da pastora Jéssica. Usa a vida dela com poder e graça ao transmitir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, igreja? Amém. Amém. Glória a Deus. Quem aí está vencendo gigantes? Amém. Hoje a gente já vai vencer mais 2, amém? E para mim, queridos, é uma responsabilidade muito grande trazer essa primeira parte aqui da palavra, porque essa é a história de Davi e Golias preferida do meu filho. E aí, eu até falei, se ele estivesse aqui, ele ia ficar julgando se eu estava contando certo a história, né? E é muito interessante, porque, claro, nós demos o nome dele de Davi, porque amamos, né, a história de Davi, temos um amor especial por isso. Mas é muito interessante porque o Davi, nosso filho Davi, ele realmente tem certeza que ele é o Davi da Bíblia, gente. Então, assim, e foi interessante porque até o apóstolo falou disso uma vez, que nós não ensinamos assim, olha, é você o Davi. Mas ele entendeu, ele foi vendo a história, acho que ele falou, parece comigo, pequeno, chama Davi. E aí, ele realmente entende que ele é o Davi da Bíblia, amém? E aí, eu trouxe para vocês uma coisa que ele tem lá em casa, que ele juntou nessa última viagem, que são algumas pedras. E ele anda com isso aqui, ele juntou. Esse aqui é o alforje dele, tem várias pedras aqui dentro. E ele falou que era para o caso de ele encontrar Golias no meio da viagem. Então eu trouxe aqui a prova, tá? É um saquinho, depois quem quiser ver, mas tem aqui um monte de pedrinha. Ele não pode, eu tive que trazer escondido, tá, gente? Senão ele ia ficar muito chateado. Mas o que isso nos ensina? Que ele entendeu, né? Ele entendeu a importância de estar munido e preparado para andar no dia a dia. Porque na cabeça dele, a qualquer momento, ele pode encontrar Golias e ele precisa estar preparado. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar sobre a vida de vocês, que vocês sejam assim também. Nós estamos aqui vencendo gigantes todos os domingos. O Senhor está nos munindo, o Senhor está nos empoderando. Então, que nós andemos preparados sempre para vencer qualquer Golias que aparecer na nossa frente. Amém? Amém? Então, olha aí, pegue depois o seu alforje com as suas pedras e saia preparado. Amém? E a história de Davi, para nós, ela é, além de uma inspiração, nós entendemos, nós como igreja, entendemos que ela é uma direção. E é por isso que todos os domingos deste mês, você está aprendendo a vencer um gigante diferente. Por quê? Os gigantes, eles existem, né? E eu acho que a gente pode definir gigante como tudo aquilo que é muito maior do que a gente. Muito maior do que a gente possa ver, muito maior do que a gente consiga contemplar. E é por isso que os gigantes, eles nos assustam. Então, o gigante hoje, eu não sei qual é o seu gigante, eu tenho alguns gigantes na minha vida, né? O gigante hoje, para você, ele pode ser uma pessoa, pode ser uma situação no seu trabalho, pode ser um diagnóstico, pode ser uma luta na família, pode ser algo, a sua vida financeira, um sonho que você ainda não conseguiu alcançar, ou uma dívida que você ainda não conseguiu pagar, pode ser inúmeras coisas. Você sabe qual o gigante que você tem enfrentado. E às vezes esses gigantes, eles também podem estar dentro de nós. Podem ser sentimentos, podem ser dores, aquela dor que dilacera o coração, aquela dor que dói na alma mesmo, né? Uma dor que dói na alma e dói no físico. E às vezes nós também criamos gigantes. Nós criamos gigantes na nossa cabeça com as situações que a gente passa, a gente cria gigantes do medo, a gente vai criando esses gigantes. É por isso que é tão importante você se equipar para vencer cada um deles, para que eles não te impeçam de vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem para você. Amém? E aí, eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias em 1 Samuel 17, a partir do versículo 31. Amém? Todos abriram? E diz assim:
As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Então, Davi aqui, ele tinha sido muito ousado. Todo mundo estava com medo do gigante. O gigante já estava aterrorizando o povo há alguns dias, né? E todo mundo já estava temeroso. E aí Davi vai lá e faz aquela pergunta, né? Quem ele pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? E aí, né, a gente olha assim, meu Deus, que ousado, né? Tão pequenininho. Então, né, eu penso em Davi, penso como é o Davi mesmo, pequenininho, magrinho. E aí ele foi lá e falou isso. E aí, de tanto que ele falou, foram lá falar para Saul, ó, tem alguém ali querendo enfrentar ali, tem alguém querendo ser ousado. E aí Saul mandou chamar Davi. E aí Davi fala que ninguém se abata, desfaleça o coração por causa deste filisteu, porque o teu filho lutará contra ele. E o que essa situação traz para nós de ensinamento? O Senhor não nos chamou para fugir dos gigantes, amém? E nem para medir a altura deles. Então, talvez você olhe para o seu gigante hoje e você esteja querendo fugir. Ou você está medindo a altura para ver se você vai conseguir lutar. Não, se ele é aqui, eu consigo. Um pouquinho mais, eu não consigo. Se ele fosse um pouquinho menor, eu conseguiria. Mas o Senhor não te chamou para isso. Não importa o tamanho do gigante que você tem hoje sobre a sua vida, você vai vencê-lo, amém? E não importa, você não vai fugir. E foi assim Davi. Davi se levantou ousadamente para enfrentar o gigante. E o primeiro passo para você vencer o gigante é enfrentar. Você tem que enfrentar. Nós não podemos fugir, amém? O Senhor não nos chamou para retroceder. Nós não somos daqueles que retrocedem, amém? E aí, então, nós entendemos aqui 3 direções da parte do Senhor quando nós estamos diante de um gigante. E o primeiro é: não retroceda ao surgir algum gigante. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. E o povo estava fugindo, as pessoas estavam com medo. O gigante parecia muito grande, muito invencível. E muitas vezes nós vamos nos deparar com situações assim na nossa vida. Que elas não parecem, a gente não consegue ver o horizonte, a gente não consegue enxergar uma solução, a gente não consegue enxergar uma maneira de vencer aquela situação. Aos seus olhos humanos é impossível, mas o Senhor é aquele que opera o impossível sobre nós, porque não depende de nós. E nós também não devemos nos intimidar, ter medo. O medo nos paralisa, nós já falamos aqui nesses últimos dias, nos paralisa de ir além, e nós não podemos retroceder. Pensem que Davi, ele não tinha sequer sido cogitado para lutar com o gigante. Porque quando pensaram nos homens para lutar contra o gigante, pensaram em quem? Nos homens mais altos, mais fortes, nos homens aparentemente que tinham condições de vencer o gigante. E Davi não foi cotado, gente. Talvez você se sinta assim, olha, eu não tenho condições, eu sou pequeno demais, essa situação é grande demais. Mas o único que não tinha sido cotado para vencer o gigante foi aquele que se levantou para vencer. Que se levantou para lutar. Que se levantou ousadamente. E Davi também não escutou a voz dos pessimistas. Eu fico imaginando as pessoas olhando para Davi e às vezes tendo até um pouco de dó. Assim, meu Deus, será que ele tem noção do que ele está falando? De quem ele está enfrentando? Sabe aquela coisa? Você tem noção de quem você desafiou? Você viu o seu tamanho? E às vezes nós temos situações assim na nossa vida, pessimistas, pessoas pessimistas, que não nos ajudam a vencer. Só que, gente, quem nunca venceu um gigante vai falar que você não vence gigantes. Mas quem já venceu o gigante vai falar que você pode vencer um gigante, amém? Então esteja com essas pessoas. E quando a gente olha para a história da humanidade, quando a gente olha para a história desta igreja, nós vemos muitas situações em que nós não retrocedemos. Vocês já imaginaram, o apóstolo Joel sempre conta que a história do surgimento da nossa igreja, da nossa denominação, vocês já imaginaram se ele tivesse desistido, retrocedido em algum desses momentos difíceis? Nós nem estaríamos aqui, queridos. Você talvez não estivesse aqui. Já pensou se ele tivesse desistido quando ele viu o valor do prédio ali do lado?
nós não teríamos essa bênção, essa possibilidade de formar os nossos filhos na melhor escola do Brasil, amém? Você recebe? Eu recebo, amém? Se você tivesse retrocedido com relação à sua célula, nós temos enxergado aqui grandes testemunhos, todos os domingos, pessoas que talvez você visse andando aqui pela igreja e você não tinha ideia do que essa pessoa passou na vida dela. E aí, quando você olha para essa pessoa, quando ela vem aqui e conta o testemunho, ela fala das células, ela fala de um abraço que ela recebeu. Já pensou se nós tivéssemos retrocedido? Nós não somos daqueles que retrocedem, amém? Nenhum gigante vai fazer com que nós venhamos retroceder. E como eu sou muito esposa do meu marido, eu peguei uma situação de uma empresa que eu achei muito interessante. Sobre não retroceder, sobre não desistir. Porque todos nós vamos enfrentar gigantes. Todos nós vamos enfrentar situações em que nós estaremos na linha de fugir ou enfrentar. E aí, não sei quantos conhecem aqui a empresa Lego, de brinquedos. Vocês já viram quanto custa um Lego? Bem caro, viu? Então, se você ainda não apresentou ao seu filho, não apresente. Porque é bem caro. Mas, e aí, assim, eu fui lá, gente, a gente ficou assim, meu Deus, né? A gente estava esperando para ir num restaurante e a gente ficou 1 hora esperando com uma criança. O que a gente vai fazer, né? A gente foi na loja da Lego. Aí ele brincou, causou na loja. Aí o Fih falou assim, eu vou comprar alguma coisa, né? Para não ficar tão chato. Gente, não dava para comprar. Era muito caro. Aí a gente comprou um chaveirinho assim, ó, que foi quase um rim nosso, ficou lá. Por um chaveirinho assim, mas enfim, quer dizer, uma empresa hoje próspera, uma empresa que causa desejo, porque a loja estava lotada, a loja lotada de crianças, lotada de adultos, pessoas querendo aquele objeto, só que no passado, essa loja, essa empresa, ela já enfrentou uma crise gigantesca. Lá pelos anos 90, eles vendiam o brinquedo por um valor menor do que ele custava para ser fabricado. Já pensaram nisso? Uma empresa que está trabalhando nesse caixa, ela não sobrevive por muito tempo. Até que, creio que lá eles tiveram uma direção de mudar o foco. Eles fizeram várias parcerias. Hoje eles vendem alguns desenhos aí específicos. E hoje é a maior empresa de brinquedos, trazendo desejo. Ela é maior que a Mattel. Trazendo desejo para as pessoas. Um brinquedo custando um rim e as pessoas pagam por este brinquedo. Eles têm parques, eles têm um mundo. Então, o que isso me mostra? Que nós nunca podemos, diante de uma dificuldade, diante de um gigante, retroceder. Mas nós devemos avançar, enfrentar, buscar estratégias para vencer esse gigante. Amém? O segundo ponto é: não tenha medo, você não está sozinho. Amém? Diante de um gigante, eu teria medo, eu acho. Né? Eu fico imaginando o povo assim, porque o homem devia ser muito grande, né? Muito alto. E trazia intimidações para eles. E quando nós enfrentamos uma situação assim, nós temos medo. Nós temos medo de fracassar, nós temos medo de não conseguir, nós temos medo de perder. Nós temos medo. Mas assim como uma criança confia no Senhor, confia nos nossos pais, nós devemos confiar no Senhor, amém? Quando Davi decidiu enfrentar o gigante, quando ele se colocou à disposição para ser o enviado para lutar com o gigante, Davi tinha a convicção de que não era por ele, não era pela força dele. Porque Davi, gente, ele tinha convicção também do tamanho dele. Mas ele tinha confiança no Senhor. Ele sempre soube que era o Senhor quem estava pelejando por ele. Amém? Então, quando bater o medo à sua porta, quando você se deparar com um gigante e você tiver medo, tenha convicção de que é o Senhor quem está com você. O Senhor quem está lutando com você. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Assim como uma criança, gente, quem aqui tem filho sabe. Os nossos filhos, eles não sabem como as coisas chegam em casa. Né? Eu quero comer isso. Tem lá, ele não sabe como chegou, que você batalhou para conseguir. Mas por quê? Porque ele tem a plena convicção de que ele tem um pai, uma mãe, uma família. E nós precisamos ter essa convicção no Senhor. Quando nós nos depararmos com uma situação que traga medo, que traga temor.
sobre nós, de que o nosso Senhor vai vencer. Davi tinha essa plena convicção, e por isso ele se alistou, ele se colocou à disposição e ele enfrentou o gigante. Amém? Quantos estão aqui? Amém. E por fim, depois que você entende que você não pode retroceder, que você não precisa ter medo, você enfrenta o gigante. Amém? Davi foi lá, a história a gente já sabe, ele foi lá, enfrentou o gigante com uma pedrinha, e ele foi lá e derrubou o gigante, que é o que nós estamos fazendo aqui todos os domingos, derrubando vários gigantes que se levantam contra a nossa vida. E isso me mostra que o Senhor, Ele tem nos dado estratégias. Às vezes a gente olha para o gigante e a gente não faz ideia de como vencer. E talvez você não tenha ideia mesmo, como o Senhor vai fazer. Mas tenha a convicção de que é Ele quem vai fazer, amém? Ele quem está pelejando por você. O teu servo, Davi quando fala para Saul, ele fala, o teu servo. Ele tinha a convicção de que era ele servindo ao Senhor que ia vencer o gigante, amém? E aí, para então enfrentarmos os gigantes, nós precisamos nos preparar e nos equipar, amém? A pedra, amém? Mas além disso, nós precisamos usar a nossa fé. E como você usa a sua fé? Crendo, profetizando, declarando vitória, se portando já como um vencedor. Sabe, queridos, às vezes você está enfrentando uma dificuldade, talvez você não tenha conseguido ainda um trabalho, um emprego. Não sei. Se porte como se você já estivesse trabalhando. Acorde cedo, se arrume. Se porte como se você já estivesse em alguma situação. Antes de você ser algo, antes de você ser reconhecido como alguém, antes de você ser promovido, antes de você ter algo, primeiro se porte para chegar àquele lugar. Se você quer ser um empresário, vá se preparando, vá estudando, vá se portando como um empresário, para quando esta bênção chegar na sua vida, você estar preparado. Então, use a sua fé, creia, profetiza. Está muito difícil com a sua família. Todos os dias você acorda e é uma luta. Algo tão grande. Profetiza que vocês já venceram. Já começa a visualizar a vitória. Já começa ali a declarar sobre a sua casa. Palavras de bênção. Palavras que vão fortificar a tua casa. Amém? Se revista da armadura espiritual de Efésios 6. Né? A gente depois a história conta depois que Davi tentou colocar um monte de armadura, né, ali, e no fim ele foi com a pedra vencer o gigante. Mas Davi, ele era preparado espiritualmente. Davi, ele era preparado porque ele tinha comunhão com o Senhor. Ele estava ali crendo no Senhor. Então, se revista todos os dias da armadura espiritual. Porque todos os dias a gente sai para trabalhar, sai para estudar, sai para viver a nossa vida, a gente enfrenta vários gigantes. Bem? Talvez seu gigante seja pegar um trem lotado todos os dias. Já é um gigante, gente. Talvez o seu gigante seja lidar com algo muito difícil no seu trabalho. Talvez o seu gigante... Não sei o que todos os dias você passa, mas todos os dias você se levanta e você enfrenta gigantes. E aí você precisa estar equipado. Lá em casa, todos os dias a gente coloca de manhã com o Davi a armadura, porque nós entendemos que nós precisamos estar preparados para tudo que nós vamos vivenciar naquele dia. Então, todos os dias, se você não tem esse hábito, faça com a sua família, antes de sair de casa ou enquanto estiverem no carro, se revistam da armadura descrita lá em Efésios 6, amém? Por fim, antes do fim, seja ousado, amém? Gente, Davi, lembrem, ele não foi cotado para lutar contra o gigante. Porque enquanto todo mundo estava lá, ele nem estava lá. Quando ele chegou para lutar com o gigante, ele tinha ido levar um lanche para os seus irmãos. Ele não tinha sido nem cotado, mas ele foi ousado. Ele falou, não, eu vou vencer. Eu não vou me acovardar. Nós não vamos nos abaixar para esse gigante. Quem ele pensa que ele é para afrontar o exército do Deus vivo? E aí ele foi ousado. Seja ousado naquilo que você deseja vencer. Amém? E por fim, quando você entra numa batalha, quando você está em uma guerra, né, você tem que crer que você entrou para vencer. Amém? Davi tinha certeza que ele venceria o gigante. Ele não foi tentar. Ele não foi ver se dava certo, tentar ali todas as armas dele. Ele foi pelejar com o gigante e ele tinha certeza de que ele venceria o gigante. Talvez ele não entendesse como,
nem por quais meios o Senhor o ajudaria a vencer o gigante, mas ele cria na vitória, e você precisa crer na vitória. Talvez você esteja olhando para a sua situação e você não vê a forma como o Senhor vai fazer. Mas você não precisa entender, amém? Você só precisa crer que o Senhor é aquele que vai vencer esse gigante junto com você. Você vai pelejar com ele e ele vai te dar a vitória, amém? Amém. E eu queria agora que nós ouvíssemos, né, o testemunho de um irmão muito querido aqui da igreja, o Ricardo. Ele vai subir aqui, amém? E o Ricardo venceu gigantes. Nós vamos ouvir aqui um pouquinho. Talvez você não tenha ideia do que ele passou, mas ele está aqui para comprovar de que o Senhor vence gigantes conosco, amém? E você vai poder vencer também, amém? Bom dia, gente. A paz do Senhor. Deixa eu só pegar minha vida aqui no meu bolso aqui, tá? Que eu esqueci. Amém. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e gostaria, antes de iniciar, gostaria de ler uma palavra aqui para vocês, que é uma palavra que fala muito no meu coração a respeito de tudo isso que eu passei, né? Que eu vou ler aqui em Salmos 40. Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Bom, gente, no ano de 2008, aos 34 anos de idade, eu fui diagnosticado com cirrose hepática, doença causada pelo excesso do uso de álcool. Em seguida, entrei para a lista de transplante de fígado, onde fiquei alguns anos. Cheguei a quase fazer o transplante, pois a cada vez eu estava ficando mais grave. Fiquei de quarentena em casa, uma época até próximo do Natal, Ano Novo, mas subitamente, repentinamente, eu comecei a obter uma melhora, né? E a lista de transplante de fígado não é de acordo com a chegada, é de acordo com a sua gravidade, né? Ela tem uma escala. Eles fazem um teste, que é um exame, um conjunto de exames, e aí foi baixando, e cada vez mais baixando. E nesse momento eu me encontro inativo na lista, continuo na lista, mas estou inativo, né? Agora eu vou contar um pouquinho da minha história até chegar a esse ponto e até chegar ao dia de hoje. Bom, eu tive uma infância que eu considero uma infância de muito abençoada, de muito amor, cercada de muito carinho. Eu sou filho de pais separados, mas eu fui criado pela minha mãe junto aos meus avós. Então quer dizer que o carinho é dobrado, né, gente? E ainda, como eu era o primeiro neto, fui cercado do carinho das minhas tias também, né? Então foi uma infância muito feliz, sabe? Eu gostaria de destacar isso pelo fato que às vezes possa parecer assim, né? Poxa, a pessoa passou por certas coisas, né? Não foi bem criado, ou passou um trauma. No meu caso, eu fui cercado de muito amor, de muita educação, de preceitos de honestidade, de temor a Deus. Mas quando a gente começa a caminhar com as próprias pernas, a história é outra, né? E aos 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar. E se passando algum tempo, eu trabalhando, eu recebendo meu dinheiro, eu comecei a ter uma falsa impressão de um autocontrole, como se eu pudesse dirigir a minha vida, como se eu pudesse fazer o que eu quisesse, né? E isso seria o meu primeiro engano, né? O meu primeiro erro,
porque a gente sabe quem que ia dirigir, né? E eu entreguei minha vida para o inimigo dirigir para mim, né? Em seguida eu comecei a fumar, aprendi logo a beber e me envolvi com as drogas, né? Passei pela maconha, mas logo me viciei muito rápido na cocaína. É uma droga muito forte, muito potente. Ela é capaz de destruir um império se você tiver. Se você tiver um império, você pode ter certeza que você gasta ele todinho com essa droga. E o tempo foi passando e começou a me prejudicar no colégio, porque eu estava com um tempo muito intenso sobre as drogas, sabe? Pelo fato de eu trabalhar e eu comprava meu dinheiro, eu usava tudo com droga. E começou a me atrapalhar no colégio, eu cheguei a perder 3 anos seguidos de colégio, e posteriormente acabei ficando desempregado, né? E a partir daí, a minha vida começou a cair, porque as amizades mudaram, né? As velhas amizades tinham cada um seguido seu caminho, e eu tinha continuado, e eu estava indo por um caminho sem volta. Mas aos 18 anos, aconteceu que eu fui pai aos 18 anos. E aquilo me deu uma nova responsabilidade. E o fato de eu ter uma criança na minha vida começou a me ajudar a parar com o uso de drogas, né? Só que eu vivi um casamento de surpresa, né? Um casamento repentino, não foi uma coisa combinada. E com certeza ele foi um casamento falido. Eu vivi por 10 anos com essa pessoa, nós tivemos 2 filhos, foram tempos de muita briga, muita confusão, uma separação muito difícil, em que o que eu trouxe de lá foi os meus filhos, que eu amo muito, e o fato que eu consegui parar com as drogas. Mas eu dediquei minha energia, eu transferi totalmente para o álcool, né? O álcool que para muitos é inofensivo, né? A gente bebe socialmente, né? Um alcoólatra nunca diz que ele bebe demais, ele sempre vai dizer que a hora que ele quiser ele para, que a hora que der ele para, e assim foi. E já mais experiente, eu conheci a minha segunda esposa, que é a Nilda, que vai ser a minha terceira esposa também. Depois eu vou contar para vocês, vocês vão entender melhor. É que no começo nós fomos muito felizes, gente. Muito felizes mesmo, encontrei o amor da minha vida. Só que além da minha bagagem, além da minha mala, eu tinha levado o vício do álcool. E aquilo foi se tornando mais e mais. Aquilo que eu bebia uma vez na semana, eu comecei a beber todo dia, ao ponto que eu comecei a passar o dia inteiro bebendo. Eu tinha que andar com a bebida na minha bolsa. Eu ia para o trabalho, eu levava a bebida na minha bolsa. E a bebida entrou entre nós dois, né? Começou as discussões, as brigas, as discussões, até que um belo dia, uma discussão bem séria, acabou que nós nos separamos de novo, fali mais uma família. Voltei para a casa da minha mãe, já muito dependente do álcool, bebendo muito, já começaram a aparecer os sintomas. Só que o fato de eu não parar de beber, ela camuflava, entendeu? E eu já muito dependente, já não tinha mais coordenação motora. Se eu estivesse sem beber, vinha abstinência, eu começava a tremer, tinha que beber. Acordava de noite para beber, no meio da madrugada, eu tinha que beber. E um belo dia, ela pegou, a gente ainda se encontrava de vez em quando, apesar de separados, mas ela juntou as coisas dela e foi embora para a casa dos pais dela também. Só que os pais dela moram lá no Nordeste. Eu caí numa depressão profunda. Foi muito difícil, um tempo muito difícil. Se a gente acha que a gente sabe que Deus é a luz e o inimigo é as trevas. Eu entrei de cabeça dentro das trevas, porque a depressão, ela leva a gente para as trevas, literalmente. E eu já não me controlava mais na bebida, já não conversava mais com ninguém, os meus amigos me procuravam para me ajudar. Eu não gostava de conversar mais com ninguém. Se eu visse uma pessoa que eu conhecesse vindo no meu caminho, eu atravessava. E um belo dia eu estava trabalhando, só que eu já não comia mais também. Não comia,
não bebia água. Passei muito tempo sem me alimentar, só bebendo. E um belo dia entrei no trabalho, já muitos dias sem comer, e desmaiei no serviço. Fui levado para o hospital. Uns colegas de trabalho me pegaram, me levaram para o hospital. Em seguida, fui transferido para outro hospital. Já chegando lá com muita abstinência, descontrolado, gritando muito, me sedaram. Quando eu me acordei, já estava dando entrada na UTI. Eu estava cercado de vários médicos, eles estavam instalando um catéter aqui no meu peito. Só que eu estava com os braços amarrados e as pernas amarradas, né? Porque eu estava me contorcendo, me debatendo, e conforme eles se afastaram um pouco de mim, assim, eu olhei e ficou uma enfermeira comigo, e eu comecei a pedir para ela desamarrar o meu braço, né? Aí ela falou que não podia desamarrar, mas eu peguei e falei assim, por favor, só afrouxa um pouquinho, só afrouxa porque está me machucando. Quando ela tocou na fivela, que eu vi que o pino levantou, eu puxei meu braço, fui direto nesse catéter e puxei, né? Arranquei ele, né? Para quem sabe o que é o catéter, ele é um fiozinho, ele entra até... E naquele momento eu vi o sangue e apaguei, né? Já na UTI, foram dias muito difíceis ali, porque eu não conseguia descansar, gente. Não conseguia descansar. O barulho, os aparelhos em todo o tempo, e um frio, um lugar muito pesado, gente. E eu estava com muito do que a medicina chama de delírios, né? Eu tinha chamavam, como é que é? Encefalopatia, que é quando o órgão não está funcionando, então as toxinas iam para o cérebro, né? Como cristão hoje, eu vejo as coisas que eu vi ali na UTI de outra forma, né? Aí cada um pode pensar como quiser, né? E toda hora eu via alguma coisa, toda hora eu ouvia gemidos, ouvia pessoas gemendo, porque existem vários toldos ali na UTI, né? E um belo dia eu olhei e vi minha mãe conversando com a médica. E eu olhei assim, minha mãe chorava muito. E eu comecei a prestar atenção no que a médica estava falando para minha mãe. E a médica estava dizendo que não tinha mais o que fazer, pois já tinha feito de tudo, e eu não estava reagindo. Que eu estava desnutrido, eu pesava quando eu fui internado 118 quilos, mas eu estava desnutrido, pois tinha passado muito tempo sem me alimentar. E a médica falou para a minha mãe, se você tiver alguém que você queira avisar para essa pessoa vir ter aqui, vir ver ele, a senhora avisa que a gente dá um jeito dessa pessoa entrar. De repente, irmãos, numa desses meus delírios, né, eu vi uma sombra na minha frente. Quando eu olhei, era uma figura com uma capa preta, assim, bem alta, sabe? E eu sabia que ela estava olhando para mim, e eu tentava olhar para ela e eu não conseguia olhar. E eu abaixei os meus olhos. Quando eu abaixei os meus olhos, que eu olhei para debaixo da maca onde eu estava deitado, tinha uma cova aberta. E essa cova tinha acabado de ser cavada, porque eu olhava para ela e eu via que a terra estava úmida. Nesse momento eu tive como se fosse um susto. E senti um sopro no meu peito. Aí nesse momento eu apaguei. Nesse momento pela primeira vez nesses dias que eu estava na UTI, eu consegui descansar, zerei mesmo. Não sonhava, não via mais nada, mas de repente, passando algum tempo, eu não sei dizer quanto tempo, no total eu fiquei 20 dias, aproximadamente 20 dias eu fiquei na UTI. E eu comecei a sentir um frio, assim, um frio muito grande e as pessoas jogando água em mim, né? E, de repente, assim, eu abri meus olhos para ver o que estava acontecendo e tinha as enfermeiras que estavam me dando banho,
tinha uma fazendo a minha barba, porque aí eu perguntei, o que é que está acontecendo, né? Ela pegou e disse para mim, é porque você teve uma melhora e você está indo para o quarto, você está tendo alta da UTI. Sabe, gente, pela primeira vez depois de muito tempo, como eu falei, a depressão, a gente não gosta de dar luz. Eu perguntei para ela se estava de dia, se pelo caminho que eu ia passar, eu ia ver pelo menos uma janela aberta, e eu queria ver a luz do sol, sabe? Que eu não via há muitos meses, muito tempo que eu não via a luz do sol. Eu ainda tinha que me recuperar no quarto, pois ainda estava muito inchado, tinha que ficar amarrado, porque eu ainda tinha muito desses delírios, né? E após 20 dias, mais 20 dias, o médico me deu alta e me pesou na hora que eu estava, no dia que eu ia ter alta. Eu estava pesando 56 quilos quando eu saí do hospital. Quando eu fui internado, eu estava com 118. Ou seja, eu estava só a pele e o osso, né? Só o espírito mesmo que ainda estava, né? E a alma. E eu fui para casa, muito debilitado. Eu me sentia como se eu estivesse num barco, sabe? Eu num barco e de repente veio uma tempestade e eu me afoguei, entrei, caí no mar, afundei, me afoguei, não sabia se tinha sobrevivido ou não, e de repente abri meus olhos, estava na beira da praia, olhava assim para ver, para tentar sobreviver, para tentar achar a minha sobrevivência. E eu falei, poxa, eu preciso começar a viver, preciso voltar a viver. Eu creio que não é à toa que eu sobrevivi. Eu ainda não dizia o nome do Senhor, porque eu ainda não conhecia Ele. Mas eu tinha certeza que não era à toa que o fato de eu ter sobrevivido a tudo isso. E eu sentia muita saudade da minha esposa. E ela estava longe, e eu peguei e falei assim, eu vou lá atrás dela. Eu engordei assim uns 10 quilos, viu? Mas 10 quilos, para o jeito que eu estava, era muito pouco, viu? Para hoje, se eu engordar já não dá certo, né? Mas nesse tempo eu estava muito magro mesmo. Até foi a única vez que eu fui magro na minha vida, foi dessa vez aí, viu? Mas eu fui pedir autorização para o médico disse que eu não podia viajar, mas mesmo assim eu fui, sem autorização mesmo. Fui até lá, mas ela não voltou comigo, a princípio. Se passaram alguns meses, eu acho que depois de 8 meses ela retornou. Quando ela retornou, a primeira coisa que eu fiz foi casar com ela, né? Peguei os papéis direitinho, casei, porque eu tinha que provar, não só para ela, como para a minha família, para a família dela, para os meus filhos, que eu tinha mudado, né? É muito difícil, gente, porque a gente fica desmoralizado, sabe? Aí ninguém confia mais em você. Eu saía de casa, as pessoas... às vezes a minha mãe colocou uma pessoa, na época que eu estava bem debilitado, ela falava que era para cuidar da casa, mas eu percebia que era um pouco para me vigiar, com medo de eu ir para o bar ou beber, alguma coisa assim, né? Já juntos, né? Eu e ela, mas eu ainda estava muito debilitado, fazendo o tratamento para o transplante. Tinha que estar no hospital todos os dias, porque os exames ele tem que estar todo atualizado, porque na hora que aparece um órgão, em 2 horas você tem que estar no hospital. E nesse tempo, nessa luta, muitas vezes eu sendo internado, apareceu uns amigos que eu não via há muitos anos, né? Um congregava aqui na igreja e os outros congregavam ali no Taboão da Serra, né? Que estão até aqui. E eles me fizeram um convite para vir até aqui, sabe? Mas eu com muito preconceito, né? Assim, rateei um pouco, mas um belo dia eu peguei e aceitei o convite. E vim no carro falando para minha esposa, olha, a gente senta lá no fundo, né? Conforme for, a gente vai embora, né? Só que, irmãos, quando eu cheguei aí na porta, quando eu cheguei na porta da igreja, parecia que os irmãos estavam me esperando, gente. Eu comecei a ser tratado lá na porta. Conforme as pessoas me cumprimentavam, ele me apresentava a pessoa via, me abraçava, apresentava outro. Eu subi essas escadas aqui, ó,
eu já estava transformado. Eu sentei na cadeira, comecei a ver o culto. Sabe, gente, quando eu percebi, eu já estava com a mão levantada. Tinha aceitado Jesus, né? E desse dia para cá, de fé em fé, de vitória em vitória, eu venho dia após dia, nunca mais eu saí daqui. E o Senhor mostrou para mim que apesar do meu físico, apesar da minha enfermidade, dessa enfermidade que está comigo, que faz parte somente do meu físico, que eu precisava muito mais do que um fígado, que não seria o fígado que seria a minha cura, mas que seria meu coração. E esse coração, eu não ia precisar esperar o doador morrer, porque esse doador já tinha morrido por mim. E de fé em fé, de vitória em vitória, eu nunca nos meus maiores sonhos eu imaginei estar aqui um dia compartilhando com vocês essa palavra. Espero que toque no coração de uma pessoa que esteja ou passando, ou tem algum familiar que passou por isso. Agradeço muito a oportunidade, peço perdão pelo nervosismo e que Deus abençoe a todos aí, viu? Amém. Que palavra, que história. Gostaria de chamar aqui a família, a esposa, os amigos, pastor Silvino, Lu, todos os amigos aqui. Amém, glória a Deus. Como é lindo, né? Observar o que o Senhor pode fazer, o que o Senhor, a restauração que o Senhor traz para as nossas famílias. E o Senhor tem isso para a sua família também, amém? O Senhor tem isso para você, o Senhor tem isso para os seus. Se você, porventura, entrou aqui hoje, ele trouxe um testemunho, ele venceu o gigante do vício. Talvez você esteja aqui hoje, você tem um vício. Ou você conhece alguém, algum familiar seu está sofrendo com isso. Creia que esse gigante vai vencer, amém? Vai cair, desculpa. Nós vamos vencer, amém? Amém, glória a Deus. Estão aí a família, os amigos que acreditaram. E Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, né? O Senhor é muito bom, Ele restaura as nossas vidas, Ele restaura a nossa alegria, a nossa família, né? E olhar assim para o Ricardo, ver tudo que ele trouxe aqui hoje, é contemplar que o Senhor pode fazer sempre infinitamente mais, amém? Hoje ele é um grande homem de Deus, que leva aí a palavra, que tem abençoado pessoas com esse testemunho. E uma prova de que o Senhor, Ele cuida de nós, onde quer que nós estejamos. Isso tem tocado muito em mim aqui nos testemunhos. Onde quer que nós estejamos, o Senhor vai lá. Então, se você está com alguém da sua família sofrendo com vício, lá o Senhor vai lá agora e vai tocar essa vida, como foi com a vida dele, lá naquele hospital, amém? Vamos orar então aqui por eles. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do Ricardo. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esta família tão bendita, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor, Pai, o tocou, Senhor. O Senhor tinha uma obra tão maravilhosa, tão grandiosa sobre a vida dele, Senhor. E hoje, Senhor, ele é reflexo da tua glória, Senhor. Hoje ele é reflexo, Pai, do teu poder. Obrigada, Jesus, porque ele venceu, Senhor, o vício, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor o tirou daquele lamaçal, Senhor, e trouxe para a vida, Senhor, o trouxe para a luz, Senhor, e que esta luz, Senhor, alcance tantas outras vidas, tantas outras famílias, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela família, Senhor, que sempre esteve ao lado dele, Senhor, pela família, Senhor, que não desistiu, Senhor, pela família que também foi restaurada, Senhor. Te agradecemos pelos amigos, Senhor, que o Senhor também levantou nesta jornada, Senhor. Obrigada, Jesus. Guarda o teu filho, que a história, Senhor, que o testemunho dele continue reverberando, Senhor, de geração em geração, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. E já caminhando para a conclusão, queria convidar todo mundo a se levantar. E todos nós temos gigantes, amém? Quem tem um gigante aí que está enfrentando? Amém? Eu tenho. E talvez o seu gigante seja, como ele trouxe aqui, um vício. Não sei qual vício você tem. Talvez o seu vício seja isso aqui, ó. Isso aqui tem destruído famílias. Isso aqui tem destruído comunhão. Isso aqui tem destruído mesas das casas.
Então, se hoje talvez você fale, eu não tenho nenhum vício, eu não bebo, não fumo, mas você está completamente dependente deste aparelho aqui, peça ao Senhor, clame ao Senhor para que Ele traga libertação para nós. Amém? Isso tem acabado com famílias, isso tem destruído crianças. E nós não permitiremos mais isso. Amém? E talvez o seu gigante seja, como eu falei aqui, uma pessoa, um diagnóstico, uma situação no trabalho, um problema financeiro, ou mesmo um sonho que parece inalcançável. E eu queria que hoje nós fôssemos como Davi aqui, ousados. Que nós decidíssemos enfrentar o gigante. Quem é este filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E eu queria te convidar, como um ato profético. Talvez você esteja aí, você não tenha, talvez, ainda a ousadia. Talvez você não tenha nem forças. Mas que você se levantasse e viesse aqui à frente como um ato de que você decide hoje enfrentar o gigante que está à sua frente. Ele parece ser maior, ele parece ser intransponível, mas o Senhor não nos chamou para medir gigantes e nem para fugir, Ele nos chamou para enfrentar. Então você que tem um gigante hoje, que quer enfrentar esse gigante, eu queria te